Wendel, bom dia. Conforme você tinha me falado, vamos resolver então a questão número 3 na lista 5. Veja bem, aqui eu tenho um determinante de ordem 4, né? Eu tenho 4 linhas e 4 colunas. Todas as vezes que eu tiver um determinante com ordem maior do que 3, um determinante quadrado, onde o número de linhas for igual ao número de colunas, eu vou ter de utilizar a regra de Laplace. Como é que eu vou resolver utilizando Laplace? É bem simples. Eu vou fazer a soma do produto entre o elemento e o seu menor complementar. Mas antes disso, eu vou escolher uma linha ou uma coluna qualquer. De preferência, aquela que contenha zeros. Eu vou escolher essa coluna aqui, ó. A coluna de número 4. Beleza, escolhi ela, agora vou utilizar a regra. Ó. Olha o que fala a regra. A regra fala o seguinte: é o produto entre... É a somatória do produto entre o elemento, no caso o 1, vezes o seu cofator. Cofator correspondente. No caso 1, ele ocupa a primeira linha e a quarta coluna. Então vai ficar 1 vezes o cofator de 14, mais, depois sucessivamente, né? Depois eu pego o 3, vezes o cofator correspondente. O 3 ocupa a segunda linha e a quarta coluna. Depois eu pego 0 vezes o cofator correspondente, que é a terceira linha e quarta coluna, mais o 2 vezes o cofator correspondente, no caso 2, quarta linha e quarta coluna. Porque sempre que eu vou pegar uma linha que tenha o número 0, porque eu não preciso de calcular esse cofator aqui, ó. Então isso aqui vai valer 0. Agora eu vou calcular os demais cofatores. Vou calcular aqui o cofator de 14. Como é que eu faço? Vou utilizar a fórmula. Ó. Cofator de 14 é igual, utilizando a fórmula, menos 1 elevado a I mais J, né, que é a soma da linha e coluna. Então fica 1 mais 4, vezes quem? O menor complementar correspondente. Então, o menor complementar correspondente do cofator 14 é o menor complementar 14, que é igual. Menos 1. 1 mais 4 é 5. Quando eu tiver um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado sempre será um número que? Negativo. Então, o resultado dessa parte aqui é menos 1 vezes... Agora eu vou fazer o menor complementar de 14. O que é o menor complementar? O menor complementar, na verdade, você vai desconsiderar a primeira linha e a quarta coluna. Então, quais são os elementos que sobraram aqui? Então, sobrou, ó, 5, 7, 1, 2, 4, menos 1, 2, menos 5 e 11. Então, aqui nesse caso agora, eu tenho um determinante de terceira ordem. Quando eu tiver um determinante de terceira ordem, basta eu dobrar as duas primeiras colunas. Ó. 5, 7, 1, 2, 4 e menos 1. Ok, dobrei. O que vai acontecer? Eu vou repetir o menos 1, lá da fórmula, vezes. Agora eu vou traçar minhas diagonais, ó. Aqui eu tenho as diagonais principais. Lembrando você que as diagonais principais são sempre positivas, né? E aqui eu tenho as diagonais o quê? Secundárias, ó. Essa aqui e essa aqui. Então tá aqui as diagonais secundárias.
Aí você faz a multiplicação, ó, sempre seguindo a reta. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 11, 220. 220 positivo. Faz o jogo sinal, aqui é menos, né? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1, 10. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 1, 14. Aqui fica menos 14. Bom, agora você vai fazer desse mesmo jeito para as diagonais secundárias. Cuidado que esse sinal negativo aqui, ó. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. Então vai ficar menos 8. Menos com menos, mais com menos, menos. No caso, 5 vezes 5, 25. Aqui tudo vai ficar menos. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 11, 154. 154. Então tá aí. Bom, é que você sabe, né? Você faz a redução dos termos semelhantes, vai ficar menos 1 vezes. Aqui, ó, o resultado disso aqui tudo vai ser igual a 9 positivo, tá? Então, menos 1 vezes 9 vai ser igual a menos 9. Beleza, então o cofator 14, esse aqui, ó, eu já calculei. Do mesmo jeito, você vai fazer para os demais cofatores, tá? Então, você vai fazer para o cofator 24, né? Então, você tem, ó, cofator 24 é igual a menos 1 elevado à soma da linha 2 com a coluna 4 vezes quem? O menor complementar 2, 4. Número negativo elevado a expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. Então, isso aqui vai ser multiplicado por 1. Então, não vai ter muita diferença. E aqui é o menor complementar. O D24, você vai cancelar, no caso, a segunda linha. Deixa eu apagar aqui. Então, você cancela, desconsidera, né? A segunda linha, tá aí. A segunda linha. E a terceira coluna. Então tá aí. Quais são os elementos que sobraram? Então sobrou 3, 7, 1, 4, menos 1, menos 2, menos 5 e 11. Beleza. Determinante de terceira ordem, usa salvo. Então você dobra as duas primeiras colunas aí, ó. Dobrou as duas primeiras colunas, aí você vai traçar as diagonais principais, as diagonais secundárias. Aqui eu já vou colocar o resultado direto, tá? Então, nesse caso desse cofator aqui, deu 57. O outro cofator também que você vai fazer, que é o cofator 44, eu já vou colocar o resultado dele direto aqui, vai dar menos 27. Beleza. Agora você já tem o resultado de todos os cofatores, né? Não é o determinante que você quer saber? Então, só substituir, ó. 1 vezes o cofator 14, que vai dar menos, que deu menos 9, mais 3 vezes o cofator 24, que dá 57, mais 2 vezes o cofator 44, que dá menos 27. Fazendo essa multiplicação aqui, e a somatória, isso aqui vai ser igual a 108. Então a resposta, se eu não estiver enganado, é letra A, ok? Espero que você tenha entendido. Um abraço.